Olá, eu sou Bruno Teixeira, gerente de negócios da Ever Latin, DMC do TTW Group. Estou aqui com o Wellington Mello, que é o gerente geral do Hotel Unique. Acho que é um dos hotéis mais icônicos aqui de São Paulo e até do Brasil, né? Verdade, são poucos né, hotéis que são tão característicos de uma cidade quanto o Unique. Uma característica extremamente marcante, né? Super, tanto pela história dele, a arquitetura, o lugar que ele está localizado aqui em São Paulo. E agora também um pouquinho da história, que entra até um pouco no papo que a gente vai ter aqui agora. Né? Por isso eu queria até te perguntar, na sua opinião, o que define o verdadeiro luxo na hospitalidade hoje em dia e o que mudou ao longo do tempo? Você já está há muitos anos na frente do Unique, né, trabalhando lá no hotel. Exato. Você pode dar uma opinião bem coerente sobre esse assunto. Perfeito. Bruno, assim, nesses 25 anos, né, que eu atuo dentro da área de hotelaria, eu vejo que existe uma mudança que vem acontecendo de forma gradativa. E aí eu falo que ainda bem que essa mudança realmente está acontecendo, porque quando nós falávamos do luxo antes, ele estava muito ligado a essa questão mais ostensiva, né? As pessoas elas estavam ligadas ao luxo realmente quando elas viam que tinha o ouro ou aquela sempre fartura exacerbada, era sempre ligado muito a uma utilização até, uma experiência sem muita responsabilidade por trás. Hoje a gente acaba vendo que as pessoas elas estão pensando no luxo de uma forma muito mais experiencial, né? Então elas estão querendo experiências, não só estruturas suntuosas. E às vezes elas querem muito essa relação realmente do que o destino tem para oferecer. Então ela hoje busca entender tudo que o destino tem, como que aquela marca se relaciona, né? Com seus fornecedores, com seus funcionários e até mesmo que a marca tem para passar. Então a gente traz uma questão de responsabilidade muito maior como necessidade do que a gente vai ter como produto e como marca. Aí a gente acaba trazendo bastante essa questão do ESG, né? Uhum. Então quando a gente fala, por exemplo, de algum destino que vai trazer o que é no local, que vai mostrar como você se relaciona com a questão de diversidade, com a questão de sustentabilidade. Então as pessoas hoje estão mais interessadas em entender o que sua marca tem para passar, como ela se relaciona, para ela entender se ela vai se relacionar também com você. É verdade, o Unique, eu acho que desde a sua inauguração, ele foi um marco na cidade, né? E hoje todo mundo fala do Quiet Luxury, né? Mas eu acho que ele mesmo sendo tão icônico, ele já trazia isso de ser né, um hotel que é um landmark na cidade, um icônico. Mas mesmo a pessoa na hora que estava lá era muito mais sobre viver a cidade, viver São Paulo, a vista do rooftop que vocês tinham, né? Acho que foi um dos primeiros hotéis que tinha um rooftop tão icônico na cidade. E trazia todo mundo para dentro do hotel. Eu lembro de ir várias vezes à Unique para participar de festa, evento na cobertura, e a cidade realmente se integrava ao dia a dia do hotel. Exatamente. A gente, logo quando nós chegamos ali, né, há 23 anos, foi realmente muito disruptivo, né? O Unique tem essa questão, esse DNA muito vanguardista. Então a gente sempre comenta, foi um dos primeiros lugares a ter rooftop, que lá fora já era muito famoso, mas aqui dentro nós tínhamos ali o marco que era o Terraço Itália, mas não tínhamos muitos outros nomes, né? Onde as pessoas poderiam usufruir de uma vista tão interessante, trazendo a cidade para dentro do local. E até mesmo quando a gente fala sobre essa questão de hoje em dia, né, de como que a marca se relaciona, o Unique também já teve ali de uma forma muito intuitiva, desde o começo no seu DNA, essa questão de diversidade. É uma marca genuinamente brasileira, né? Então a gente já está ali desde o início, uma marca brasileira. E hoje a gente busca fazer esse trabalho de uma forma muito mais, antes era mais intuitivo, né? E hoje muito mais propositiva, vamos dizer assim. E como é que você hoje vê o papel da sua equipe no sucesso do hotel, né? Você falou do ESG, que é super importante. E como você motiva o desenvolvimento e retém talentos em um setor que depende tanto de capital humano, numa cidade que hoje é tão acelerada quanto São Paulo e hoje em dia estão abrindo vários hotéis novos aqui na cidade. Exatamente, assim, é um tema bem interessante porque não tem como falar de hotelaria sem falar de capital humano.
a gente vê assim, ó, o grande segredo da hotelaria hoje está no serviço. Principalmente quando a gente vê São Paulo, nós temos muitos entrantes hoje, e no Brasil como um todo, de marcas internacionais, de novos produtos, cada um chegando com um produto interessante, com uma estrutura, por exemplo, diferenciada. Mas o que vai ser realmente o grande segredo, principalmente para oferecer esse serviço que todas as pessoas estão buscando, essa excelência, essa experiência, será o capital humano. E hoje, logo depois da pandemia, cada vez mais pessoas vêm falando de qualidade de vida, né? Quando a gente teve ali a questão da pandemia, esse tema veio ainda mais à tona. Então as pessoas hoje têm a facilidade de trabalhar home office, elas podem trabalhar no híbrido. Quando a gente pega um cenário da hotelaria, que nós temos uma escala 6x1 extremamente desafiadora, com certeza não é o cenário mais satisfatório, mais assim, interessante para você conseguir motivar o seu time. Então, diante de todo esse cenário de dificuldade, nós temos que ter muitas ferramentas para conseguir fazer com que as pessoas elas trabalhem realmente motivadas. Um dos pontos que eu sempre costumo dizer é que assim, o luxo no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil principalmente, ele é feito pela periferia. Então, a grande maioria dos garçons, das arrumadeiras, das faxineiras, dos caixas, eles não tiveram na sua realidade do dia a dia o luxo durante a sua vida, né? Só que depois eles têm que sair das áreas periféricas, em que eles demoram 2 horas para chegar, por exemplo, até os seus hotéis, até o seu trabalho, e precisam estar preparados para oferecer um serviço de qualidade. Para servir, por exemplo, tudo isso que as pessoas estão buscando quando elas estão acessando o luxo. Então eu sempre gosto de trazer muito a responsabilidade dos gestores e também dos empresários nesse desenvolvimento. Com a escassez que a gente vê hoje em dia, esse apagão de mão de obra, antigamente a gente achava que era de responsabilidade só do funcionário já estar pronto para assumir aquela posição ou buscar, por exemplo, desenvolvimento para ser promovido. E hoje em dia, o que é percebido? Se você não estiver junto com ele, se você não estiver buscando, por exemplo, a questão, né, de igualdade, e até não de igualdade, de equidade, quando a gente vê aquela figura bem típica, né, dos 2 banquinhos, de um banquinho, ou de nenhum banquinho se você é mais alto para chegar ao outro lado do muro, nós estamos falando justamente sobre isso, de identificar essas necessidades e poder atuar nelas. Hoje em dia no INIC a gente tem um trabalho muito grande. A gente faz o censo ali da nossa população para entender, na verdade, como que nossos funcionários estão distribuídos, em termos de religião, em termos de sexualidade, em termos, por exemplo, de objetivos. E com esse mapeamento que é feito, a gente também faz em relação às lideranças para colocar todo o nosso trabalho que vai ser estruturado para fazer com que essas pessoas elas consigam se desenvolver dentro da empresa. Eu estou há 4 anos e meio na diretoria geral, né, apesar de estar há 23 anos no INIC. E logo quando eu assumi, eu criei um departamento de desenvolvimento humano, que é justamente para trazer esse desenvolvimento para as pessoas dentro da própria empresa. Nós começamos com um trabalho com as lideranças, inicialmente, para elas estarem prontas, né, para poder cascatear. E aí eu posso citar aqui um dos projetos que nós temos, que é um projeto de desenvolvimento de primeiras lideranças, que é onde a gente pega aquelas funções como garçons, camareiras, recepcionistas, que nunca foram líderes, e eles passam por um treinamento de 1 ano, são 4 módulos, para depois estarem aptos a poder pleitear uma vaga de liderança quando ela surgir. Às vezes eu ouvi as pessoas falando assim, mas esse funcionário está há 10 anos na empresa e não buscou um curso para fazer. Mas certo dia eu estava numa entrevista, com uma camareira inclusive, e aí ela estava me falando da realidade dela. E ela falou assim, Wellington, estou super feliz porque eu vou ganhar um valor melhor, né, aqui, e vai me possibilitar pagar um transporte para os filhos voltarem da escola para casa. Falei, como que é a sua dinâmica? Ela falou, tenho uma filha de 12, um filho de 8. Eu deixo eles na escola, vou trabalhar, depois eles voltam para casa andando, porque minha filha de 12, ela já consegue cuidar do meu filho de 8. E ela depois que dá comida para ele e tudo mais, até eu chegar. Então, você fica imaginando uma mãe dessa, quando ela sai do trabalho, você acha que ela vai estar preocupada em fazer um curso, a buscar algum desenvolvimento? Ela vai estar preocupada em pegar o ônibus dela, levar 1h30, 2 horas para chegar em casa, para poder ver se os filhos dela estão bem. Então hoje com esse curso ela tem a possibilidade dentro do horário de trabalho de se desenvolver. E a gente já chegou a formar nesses 3 anos e meio que o programa existe, mais de 60 pessoas, das quais mais de 10 delas já assumiram cargos de liderança. Então são trabalhos que nós realizamos para conseguir manter o time muito motivado. E também essa questão da diversidade, que a gente traz muito forte, né? Que é onde a gente fala, por exemplo, que a gente tem que ter um respeito muito grande para criar um ambiente saudável. É muito desafiador, porque é uma mudança, na verdade, de DNA, às vezes de cultura das pessoas. E no Brasil a gente sabe que a gente tem um preconceito muito enraizado na grande maioria delas. Então é um trabalho que a gente vai fazendo passo a passo de formiguinha.
para conseguir trazer esse ambiente saudável, e entre várias outras práticas que são feitas lá também, entendeu? É isso, maravilhoso, eu concordo com você. Hoje em dia eu acho que a responsabilidade, né, de todo o segmento de turismo de luxo é realmente liderar não só novas posições de trabalho, mas também incentivar que as pessoas estejam em constante formação e dar oportunidade para essas pessoas crescerem dentro da empresa, mas com uma sólida base de conhecimento que nós podemos prover dentro da nossa própria indústria, né? Às vezes até passando, né, de uma área para outra, às vezes vai da agência de turismo para os hotéis e volta, e isso acaba engrandecendo e enriquecendo todo mundo e todo o nosso trade como uma coleção, né, que tem um dos maiores benefícios, a meu ver, é justamente essa mobilidade de pessoal que o turismo pode prover para as pessoas que estão entrando nessa área. Eu acho que o turismo é uma das áreas que mais pode crescer e tem maior potencial de absorver pessoas, né, e todo mundo crescer junto num país como o Brasil. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui com vocês também. Obrigado.